Estamos aqui mais um dia, na nossa jornada Atos dos Apóstolos, e hoje nós vamos encerrar o capítulo de número 22, tá certo? Então, a gente vai lá para o capítulo 22, agora lá no versículo de número 25 em diante, que diz assim, ó: E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ele estava: É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê, o que vais fazer, porque este homem é romano. E, vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. E logo se apartaram os que haviam de o examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que eu tinha ligado. Então preste atenção aqui, duas coisas interessantes que eu quero compartilhar com você. Paulo estava sendo levado para uma situação de açoites, até mesmo de uma forma para tentar justificar a ira daquelas pessoas, e elas saberem: olha, aquele camarada que deixou vocês irados, chateados, ele foi açoitado, viu? Era mais ou menos por aí. Aí Paulo disse assim: é lícito para vocês açoitar um cidadão romano sem ser condenado? Naquela época, a pessoa que tinha cidadania romana, ela tinha altíssimos privilégios muito especiais. E Paulo sabia disso. Paulo conhecia os seus direitos. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês: como é importante nós conhecermos os nossos direitos, principalmente no que diz respeito à fé, às promessas de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque quando nós conhecemos os nossos direitos, nós sabemos chegar diante de Deus em oração com propriedade, com argumentos, Não cobrando a Ele, mas apresentando para Ele promessas destinadas para a nossa vida. E Paulo conhecia os seus direitos e soube se defender, soube tirar privilégio daquilo que lhe era de direito como lei. E a Bíblia diz que aqueles homens, o centurião responsável ali por toda aquela situação, aquele contexto, ele evitou com que Paulo fosse açoitado, porque ele sabia que aquilo poderia trazer grandes problemas para ele. E aí aquele homem disse assim: como que tu conseguiu a cidadania romana? Porque eu consegui com muito dinheiro. Paulo disse: eu sou de nascimento. O pai do apóstolo Paulo era romano de nascimento. E assim, ele conseguiu a sua cidadania romana. E a área que ele nasceu, a região que ele nasceu, era uma colônia de Roma na época, era uma província romana. Então, Paulo tinha a cidadania e tinha privilégios. A outra coisa que eu quero mostrar para você é a cidadania romana. Já falei que quem a tinha também muitos benefícios especiais. Nós temos uma cidadania celestial. Nós somos cidadãos do reino de Deus. O Senhor Jesus, quando orava pelos discípulos, lá no livro de João, capítulo 17, a chamada oração sacerdotal, ele disse assim: Pai, eles estão neste mundo, mas eles não são deste mundo. Eles não pertencem a esse sistema. Eles não pertencem a este governo. Eles são cidadãos do nosso reino. Era isso que Jesus estava deixando claro para Deus. E essa cidadania celestial também nos traz muitos privilégios. Se você, cristão, se vê apenas como um cidadão terreno e não entender que você é um filho, uma filha de Deus, sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo adquirido, você nunca vai se ver como uma pessoa de autoridade. Você nunca vai andar como uma pessoa de autoridade cheia do Espírito Santo tem que andar. Todo aquele que reconhece a sua cidadania espiritual anda com autoridade, anda cheio do Espírito Santo, pisando sim nas obras malignas do inferno e sabendo que ele está em Cristo e que ele tem autoridade sobre todas as forças satânicas que operam neste mundo espiritual. Você tem uma cidadania espiritual, valorize ela, reconheça ela. Paulo reconhecia a sua cidadania romana e tirou privilégios disso naquele momento crucial da sua vida.
Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, revestido de autoridade, cheio do Espírito Santo, que tem muitas promessas ao seu favor. Faça o uso delas, tire privilégios de quem você é em Cristo hoje e seja uma bênção em nome de Jesus. Amém? No finalzinho do capítulo 22, versículo 30 diz assim, ó, no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. E trazendo Paulo, apresentou diante deles. E ali começa uma nova etapa na vida de Paulo. Foi solto da prisão, compareceu às autoridades para ter ali uma conversa e se reportar a elas. E a gente vai aprender mais sobre isso nas próximas jornadas. Agora, antes de encerrar, eu quero fazer uma oração com todos vocês. Vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia recebendo da Tua palavra aqui nesse livro de Atos dos Apóstolos, e hoje aprendemos sobre a nossa cidadania espiritual. E dela e através dela temos muitos privilégios. Paulo reconheceu, Senhor, a sua cidadania romana e tirou proveito dela, sabendo o que lhe era de direito. Meu Deus, que todas essas pessoas que estão comigo aqui reconheçam os privilégios, os direitos, os valores, os benefícios que têm em ser pertencentes, participantes do Teu reino. Abre, Deus, os nossos olhos e que nós possamos ver e enxergar. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus continue te abençoando grandemente. Fico muito agradecido a você que compartilhar essa transmissão aqui com outras pessoas. Vamos dividir o pão. Missionários virtuais. Compartilha com quantas pessoas você puder. Um forte abraço para todos. Deus continue te abençoando. A jornada continua.